assumir novos desafios. Né? Seja na empresa que você está hoje, né? Estou trabalhando há muito tempo numa empresa, estou me sentindo estagnada, eu queria mais, eu posso fazer mais, ou em uma nova oportunidade, né? Eu gosto sempre de dizer assim, ó, que a gente tem que estar preparado para quando a oportunidade bater na porta. Tem muita gente que espera a oportunidade aparecer para ir correr atrás da bola, né? É aquela, imagina um campo de futebol, você chuta a bola e sai correndo atrás. Só que aí é pior. Por quê? Às vezes a oportunidade vai aparecer e você não vai estar preparado para ela e ela vai passar. Como eu sempre falo, a oportunidade ela não vai girar a maçaneta, ela vai bater na porta e não vai girar a maçaneta. E o que eu estou fazendo, então, para me preparar para essa oportunidade? Né? Será que eu estou pronto? A verdade é que a gente sempre vai achar que não está pronto, tá? Mas quando eu estou preparada, a chance de eu perder uma oportunidade vai ser muito menor, né? Eu vejo no LinkedIn muitas vagas, tempo aberto, porque não se encontram profissionais preparados. E esses dias eu recebi, né, uma vaga de uma recrutadora para divulgar ali para os meus alunos e ela falou que está muito difícil encontrar pessoas preparadas com o básico, com noções de coisa básica, assim. Então, eu percebo que tem oportunidades. Claro que tem o outro lado das empresas, muitas vezes não dá essa oportunidade, mas está faltando profissional, tem muita vaga. Todo dia, pelo menos, eu compartilho uma vaga lá no Close Friends com os meus alunos. O que é preparar? Não é ser o especialista em algo, é dominar o básico. A gente precisa dominar o básico para crescer, principalmente aí na nossa carreira no DP, que é muita informação. Como eu falei, é muito importante, né, a gente se preparar para não perder a oportunidade aí quando ela aparecer, tá? Então, o que eu percebo, né? O que eu percebi, assim, que quando a gente está preparado, a gente vai ter a confiança que a gente precisa para passar, principalmente nos testes práticos, né, de DP. Eu tenho acompanhado aí muitas pessoas fazendo entrevistas e todas elas têm teste prático, não tem como fugir, né? É muito difícil. Você pode até achar uma oportunidade muito boa, mas a chance é 1%, né? 1%, assim, ó. E olhe lá de você conseguir algo sem você estar preparado e merecer aquela vaga mesmo. Imagina, assim, que você vai participar de um processo seletivo, departamento pessoal ou áreas relacionadas como suporte, né, de folha de pagamento, que sempre vão exigir um conhecimento básico ali, que você tem que saber para poder dar o suporte. Quando eu trabalhei em suporte, tinha muito essa questão de saber. E o que cai nesses testes são coisas básicas, não é uma coisa super difícil, tá? Eles vão perguntar quais são os layouts do e-social periódicos, fala lá 2 exemplos de layouts periódicos, não periódicos, isso é uma coisa básica. Vai ter exemplos de cálculos lá, calcule quanto daria o INSS desse funcionário, quanto daria o FGTS. Então, são coisas básicas que a gente fica com muito medo, né? Meu Deus, eu não vou passar no teste, mas se eu estou preparada, eu vou chegar lá, eu vou dominar aquilo e eu vou conseguir a vaga. Já tive vários alunos que chegaram e relataram para mim. Então, a importância de estar preparado é para isso, é para você estar ali, ó, na hora que surgir o desafio, surgir a oportunidade, não, eu vou lá, é meu, vou enfrentar com confiança e vou me preparar. Vou conseguir, né, a vaga. Na minha carreira, o quanto que isso era importante quando eu cheguei numa fase que eu estava estagnada, eu era assistente, eu fiquei como assistente durante um bom tempo, e eu queria crescer, eu queria ser analista, eu queria crescer, mas o que eu estava fazendo para eu crescer, né, na carreira? Eu não estava fazendo nada mais, eu estava fazendo o que eu era paga para fazer, vamos dizer. A gente tem muito disso, né? Ah, não, isso aí não faz parte do meu trabalho, eu não sou paga para fazer isso. Então eu estava nessa fase, no começo ali da minha carreira. Aí depois eu comecei a analisar como que eu vou querer uma vaga de analista, como que eu vou crescer se eu não estou fazendo nada mais do que qualquer pessoa faria. Qual é o meu diferencial, né? Onde que eu vou, como que eu vou me preparar para ser uma analista boa, para ser uma profissional melhor, se eu não estou fazendo o mínimo, né? O mínimo a mais. Eu fazia só o que era para fazer, eu fazia bem feito, claro, mas era algo assim que qualquer pessoa que entrasse no meu lugar saberia fazer. Quando que virou a minha chave? Quando a empresa que eu trabalhava
foi vendida, né? Eles tiveram uma transição ali, e aí a empresa deixou de ser familiar para se tornar profissionalizante, foi profissionalizada. E ali surgiram muitas oportunidades. E aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a ficar inseguro, né, com medo de ser demitido, é, pensa, pensar assim, meu Deus, e agora, né? O que vai ser? Por quê? Porque a empresa familiar tem muito disso de ter sempre aquela mesma pessoa há muito tempo nos cargos, e isso foi se acabando. Então, ficou na empresa quem realmente fazia um bom trabalho, não porque era amigo do chefe ou algo do tipo. Né? Então, ali, para quem estava preparado, surgiu muitas oportunidades de promoção, de assumir novos desafios. E foi aonde a água bateu ali na minha bunda, vamos falar assim, e eu acordei, eu pensei, não, se eu quero continuar aqui, se eu quero crescer, eu vou ter que me preparar, né? Eu tive a oportunidade de estar lá dentro quando o negócio aconteceu, mas eu vi muita gente que estava preparada começar a ser promovido, começar a ganhar mais, porque agarrou a oportunidade quando ela apareceu. Apareceram muitos talentos que antes a gente não conhecia, porque ficavam escondidos, que tinha essa coisa de, era só os preferidos do dono. Então, isso acabou. Né? Ali foi a minha virada de chave. Eu percebi que eu tinha que fazer mais, eu tinha que estudar mais, eu tinha que correr atrás mais daquilo para que eu pudesse alcançar o meu objetivo, que na época era ser analista, era fechar a folha de pagamento, era dominar aquilo lá que eu fazia, e estava me deixando muito frustrada já fazer mais do mesmo. Eu sentia essa falta de ter uma coisa ali para chamar de meu. Eu precisava assumir novas coisas enquanto eu estava ainda na minha função atual. Tá? Então, o que eu fiz? Eu era assistente, não precisava, eu não tinha que esperar ser analista para assumir mais coisas. Né? Porque a gente tem muito, espera muito isso, não, quando eu for tal coisa, eu vou fazer isso. Mas aí não, eu percebi que eu tinha que começar a assumir desafios onde eu estava, para conseguir já dar um passo a mais. E foi o que eu fiz. Né? Eu comecei a fazer mais coisas, comecei a pegar novas atividades, eu despertei o meu lado curioso e comecei a querer entender todos os processos dos meus colegas, né? Onde é que eu faço isso? Posso te ajudar naquilo. E foi aí que eu percebi que eu estava pronta quando chegou o momento de eu me tornar analista. Foi só a mudança de cargo, porque todo o caminho ali eu tinha feito enquanto eu ainda era assistente. Eu percebo muito isso, que a gente fica esperando uma mudança de cargo, uma mudança de salário, acontecer, mas ela só vai acontecer quando você estava preparada. E comigo foi exatamente assim. Aconteceu no momento em que eu senti que realmente eu estava pronta, porque eu estava fazendo mais que um cargo de assistente, demandava, e eu não subestimei, né? Eu pensei, não, agora eu vou ter que dar a cara a tapa, é o momento de eu trabalhar muito para depois vir a recompensa. E foi o que realmente aconteceu. Como essa empresa foi profissionalizada, surgiram muitas oportunidades, e depois de um tempo que eu tinha mudado essa minha mentalidade, que eu tinha virado a chave, eu passei a ser analista, e quando eu me tornei analista, eu já dominava tudo que eu precisava dominar e passei a ser referência aí no meu setor. Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque eu quero que você entenda que a gente tem que se preparar no momento que a gente está hoje, não esperar acontecer. Quando eu me formar, eu vou me preparar para assumir uma vaga. Quando eu for analista, aí sim eu vou fazer tal coisa. Não, o momento é agora. O momento é agora. 3 passos que eu considero crucial aí para vocês se prepararem para dar um norte, né, no que vocês precisam fazer aí para estar pronto aí para assumir novos desafios. Eu dei o nome para esses 3 passos aí para vocês gravarem de CFA, tá? Grava essas 3 letrinhas, CFA. O que é CFA? Clareza, foco e ação. Eu considero esses 3 passos aí importantes para você se preparar para assumir novos desafios, tá? O primeiro passo, então, é a clareza. O que você precisa fazer, tá? Você precisa avaliar qual é o seu momento e aonde você quer chegar. No meu caso lá, usando o meu exemplo, eu estava como assistente e eu queria chegar como analista. Então, eu tinha essa clareza, né? Eu
Sentei e eu escrevi. Não, hoje eu sou isso, eu quero me tornar isso. O primeiro passo para você assumir novos desafios e se desenvolver é ter a clareza de onde você está e onde você quer chegar. Isso parece até óbvio, né? Mas muita gente não sabe onde quer chegar. E por isso que não sabe tomar as rédeas, não consegue tomar a rédea ali do seu destino, saber o que tem que fazer para chegar onde é que a pessoa quer. Então, quando você tem a clareza de onde você quer chegar, é mais fácil você traçar o que você precisa fazer para conquistar esse objetivo. Tá? Então, grava essas 3 letrinhas. O emagrecimento, vamos supor. Vamos supor que hoje você quer emagrecer. Aí você chega para a nutricionista, para o professor lá da academia e fala: eu quero emagrecer. Ok, você quer emagrecer, você tem um objetivo. Agora, olha só como muda quando a gente fala assim: eu quero emagrecer 10 quilos até tal data. Percebe como fica mais claro na sua mente? Você quer emagrecer, abre muito para aquilo. Tá, mas quanto você quer emagrecer? Até quando você quer emagrecer? Né? O porquê você quer emagrecer? Então, você fica meio no escuro, né? Ah, eu quero emagrecer, mas eu não determinei que eu quero emagrecer rápido, que eu quero, né? Só quero. E quando a gente bota ali, eu quero emagrecer até tal data, tantos quilos, já fica com uma clareza. Você sabe que você quer aquilo. Mesma coisa na área do DP. Eu sou assistente hoje e eu quero chegar no cargo de analista e eu quero chegar lá até tal data, daqui 2 anos, daqui 1 ano, né? Você vai ter que avaliar a sua oportunidade, se você está numa empresa hoje, se existe essa oportunidade. Na minha época, eu visualizava muito isso, né? Da oportunidade, eu sabia que em 2 anos, no máximo, eu poderia estar como analista. Então, eu determinei, não, se eu não tiver como analista até 2 anos, é porque eu tenho que buscar outros caminhos. Mas eu tinha essa clareza. Então, esse é o primeiro passo aí dos 3 passos, é você ter a clareza de onde você está hoje, para onde você quer chegar. Esse já é um caminho para você partir aí para o plano de ação, né? O segundo ponto, o objetivo onde você vai colocar o seu foco. Lembra que eu falei, né? CFA, clareza, foco e ação. O foco é quando você já tem a clareza de onde você quer chegar, é onde você vai colocar a sua energia para atingir aquele objetivo. O que eu preciso ser para me tornar uma analista, por exemplo? Ah, eu preciso estudar mais, eu preciso assumir mais atividades, eu preciso conhecer um pouco mais dos processos da empresa que eu estou hoje. Então, quando você tem a clareza de onde você quer chegar, você vai ter o foco, né, do que fazer para chegar naquele objetivo. Por isso que é tão importante o primeiro passo de determinar essa clareza, tá? Então, eu determinei, não, eu quero ser analista. O que eu tinha que fazer na época para eu ser analista? No meu caso, né? Eu tinha que assumir mais atividades, não fazer mais coisas, mais do mesmo como eu estava fazendo. O que é fazer mais do mesmo? É fazer algo que qualquer pessoa que chegue vai conseguir fazer no seu lugar, entendeu? Então, qual é a sua diferença? Ah, tá ali fazendo o que é para fazer e deu. Então eu fazia isso, né? Qualquer pessoa nova que viesse poderia fazer o que eu fazia, porque era mais do mesmo. Qualquer pessoa teria condições de aprender. Agora, quando você tem um foco ali que você está trabalhando, você está assumindo, você está se diferenciando, é mais difícil, né? É muito difícil encontrar profissionais bons, entendeu? A maioria tá na média e tá reclamando, entendeu? Por isso, quando a gente tem a clareza de onde a gente quer chegar, a gente vai botar o nosso foco onde realmente precisa, né? E tem que estar disposto a isso, tem que estar disposta a isso para aprender, né? E correr atrás aí do objetivo. Hoje você faz só o cartão ponto, vamos dizer, na empresa que você está, né? Aí você quer se tornar um analista. Geralmente, o analista ele vai ter que dominar um pouquinho de todos os processos, né? Então, isso é muito real. Você tem que saber um pouquinho de admissão, um pouquinho de férias, um pouquinho de rescisão. Em empresas muito grandes, existe um analista para cada processo. Por exemplo, um analista de rescisão, um analista só da folha, um analista ali que fica na admissão. Mas a maioria das empresas, o analista, mesmo sendo grande, o analista ele precisa ter uma noção do todo. Por quê? Porque tudo impacta na folha. Então, se você faz a rescisão, você tem que ter a noção do que o seu trabalho vai impactar na folha. Tá? Então, eu trouxe aqui o exemplo do cartão ponto, né? Você só faz hoje o cartão ponto. E aí você quer ser analista. O que você precisa fazer?
procurar o conhecimento que você precisa, em primeiro lugar. Investimento em conhecimento nunca vai ser desperdício, tá, gente? Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. A partir do momento que eu coloquei aí na minha cabeça que investir em conhecimento, em cursos, em tudo que é educação, nem que eu aprenda uma única coisinha só, já vai ter valido a pena, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, eu preciso aprender, buscar um curso, algo que vá me trazer o que eu quero aprender naquele momento. Eu quero me tornar o melhor fotógrafo de comida. Então, eu vou procurar um curso que vai me ensinar como tirar melhores fotos ali, comida. Esse é o primeiro passo para quase tudo que a gente vai fazer. Você tem que ver aonde você precisa evoluir no sentido de conhecimentos para estar preparada para assumir, né, novos desafios, novas vagas, e você pesquisar e correr atrás aí, né, do seu objetivo. A Escola Conquer está com um curso gratuito de oratória, tá? E o curso é muito bom. Inclusive, eu também estou fazendo esse curso. E é muito bom, tá? Porque ele traz várias dicas aí de oratória de comunicação que você vai usar em qualquer coisa que você for fazer. Esse curso aí, acho que custava 3 ou 4 mil reais e eles disponibilizaram gratuitamente. O curso realmente é muito bom. Então, você tem que ficar atento e saber pesquisar. O LinkedIn tem muito curso bom gratuito lá, tá? Então, fica a minha dica aí. Se prepare e não deixe esse bloqueio de eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro te parar, porque tem muita coisa que dá para fazer, né? Mesmo você estando desempregado ou você não tendo condições no momento. Segundo ponto, né, nessa questão do foco aí. Primeiro, você precisa analisar o que você precisa aprender, certo? Segundo, você tem que analisar o que você pode melhorar no que você faz hoje. Eu trabalhava com carga horária de professor. E eu assumi essa função de uma colega minha que fazia admissão e depois eu acabei pegando essa parte de fazer o fechamento da carga horária dos professores. E como é que era feito isso? Isso era no sistema, né? E tinha que fazer um por um. Daí olha só o que ela fazia. Ela fazia um por um, né? Ia lá e ticava um por um. Era mais de 2.000 professores. E depois imprimia o relatório, aí tinha que importar para a folha e tinha que conferir de novo um por um. Aquilo era muito trabalhoso. Ela perdia uns 3, 4 dias para fazer esse processo aí, que era fazer o fechamento da carga horária. Aí aquilo veio para mim, né? E eu falei, não, eu me nego a fazer isso. O que eu posso fazer para melhorar a vida nesse processo? Enquanto você está dando conta daquilo, está fazendo acontecer, eles não vão ver um jeito de melhorar. Né? Esse exemplo que eu vou dar agora, eu percebi muito isso. Então, ela fazia 3, 4 dias na mão, ninguém sabia que ela se ferrava para fazer isso aí 3, 4 dias, mas ela entregava. O resultado final ela entregava, que era a folha dos professores pronta ali, com a sua carga horária fechada. Só que ela perdia 4 dias que ela podia estar fazendo muitas outras coisas. Então, a gente estava sempre atolado de serviço por conta desses processos aí, né? Aí, o que aconteceu? Eu falei com o pessoal do TI, eles automatizaram esse processo. Então, eu ia lá, eu clicava no botão, ela fazia todo o fechamento da carga horária, saía um TXT, eu importava para a folha, aí sim eu conferia. Então, uma coisa que levava 4 dias, a gente conseguia automatizar e eu fechava isso em 3 horas. Então, olha só, depois a gente apresentou isso para a diretoria, né, para minha chefe na época, e ela também ficou de cara, porque quem não faz o processo não entende muitas vezes que você está ali na dificuldade. Então, o que eu quero dizer? Melhore o processo que você está fazendo hoje. Sempre tem algo que a gente pode melhorar. Sempre tem. Seja uma documentação, seja documentar algo, seja fazer algo. Então, antes de querer, né, aprender coisas novas, olha para o seu redor, né, ou pede para alguém de fora olhar ali da sua rotina e ver o que você pode melhorar em algum processo que já existe. Então, o segundo ponto aí, né, melhore o que você tem hoje, o que você pode melhorar, seja na sua vida, nos colegas. Querendo ou não, isso vai entrar na primeira coisa que eu falei, que é de fazer a mais, né? Fazer mais do que você está fazendo. Eu podia simplesmente continuar tocando o barco, mas eu pensei, não, eu vou melhorar isso aqui. Quem veio depois de mim, que assumiu aquele processo, estava com o processo redondinho e com certeza melhorou algo a mais que eu fazia também de um jeito, porque eu já estava viciada naquilo, vamos dizer, e sempre tem algo para melhorar, tá? Por isso que eu digo, olha só, a gente perdia 3, 4 dias e foi otimizado para 3 horas. Então, vocês pensam, essas 3 horas, esses dias que eu estava perdendo ali,
otimizou muita coisa, eu consegui adiantar várias coisas da folha, como era uma folha muito grande. Então, às vezes a gente está fazendo algo, está batendo ali, algo que dá para melhorar por pura teimosia. É uma resistência de mudar, de melhorar, é um medo de achar que alguém vai te substituir. Não existe isso, gente. Tá? Vai lá, dá suas ideias, faça algo, melhore algo na empresa que você já está hoje, tá? No cargo que você está hoje. Com certeza isso vai te preparar. Naturalmente, quando isso acontece, quando você dá ideias, quando você melhora processos, você vai começar a se destacar. Não tem como, né? De uma pessoa que faz só o básico para uma pessoa que está ali dando ideias, colocando em prática, o mais importante que dar ideias é colocá-las em prática, né? Então, tem uma ideia simples, não precisa ficar esperando o chefe. Se você vê que vai dar resultado, vai lá, comunica ele e coloca em prática. Tem muita coisinha ali dentro do nosso processo que os nossos chefes nem sabem às vezes que a gente faz e a gente pode melhorar. Então, vai, cria essa proatividade, você vai começar a se destacar. Chegou um momento, nesse momento aí que eu comecei a ganhar confiança, que eu chegava para minha chefe na época e eu dizia para ela, ó, tô fazendo isso, tá bom? E ela, não, tá bom, Lilian, se tu assumir minha bronca, vai que é tua. Então, sabe isso, é proatividade, é assumir, ver onde pode melhorar, fazer mais do que é para você fazer. Poderia ir lá, só fazer o meu, bati o cartão ponto às 6 horas, ia embora e deu, mas não, tava lá, sempre buscando, sempre buscando. E aí, você vai começar a se destacar. Sempre tem alguém que vai dizer, ah, mas é difícil, ah, mas a prática não é tão fácil, né? Mas o que eu considero, né, que pode ser difícil. Às vezes a sua demanda é muito grande, você não consegue parar para ver uma melhoria, né? Mas eu gosto de dizer assim, ó, você para 10 minutinhos do seu dia para sentar, pensar e ver, né? Não, pô, por que eu faço isso? Por que eu tô fazendo desse jeito? Então, separa ali, ó, 10, meia horinha por dia. Eu duvido que não tem. Às vezes a gente mata mais tempo isso tomando café, né? Que dá para fazer algo que vai melhorar a nossa vida. Então, eu gosto de dar essa dica. Separa 10 minutos do seu dia para olhar o seu processo de fora. Hoje eu tô aqui fechando folha, mas como que eu fecho a folha hoje? Ah, eu tenho que fazer assim, 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 sabe? Então, analisa e pense, não, o que eu poderia fazer de diferente que ia adiantar minha vida, né? Que ia melhorar. Pode ser difícil nesse sentido, de você ter muita demanda, você não conseguir parar. Outro fator que impede muito é você depender de algum colega, né? Às vezes você quer aprender o processo do colega, ele não tem tempo para te ensinar, ou ele não quer te ensinar. Eu vejo que acontece muito isso, né? Só que a gente tem que ir atrás, né? É muito ruim, né? Você tá num lugar onde tem alguém que não quer te ensinar algo, ou que te ensina, não, é assim e deu, faz assim e deu. Então, esses são momentos que podem te travar, né? Mas eu sempre digo, tudo dá para resolver. Então, conversa, né? Se você sente isso do seu colega, tenta sentir um momento ideal e conversa com ele. Olha, eu queria muito aprender. Na humildade mesmo, tá? Tudo é comunicação. Então, se você chegar, olha, eu queria muito aprender o seu processo, você me ensina? O que eu posso fazer hoje para te ajudar que está te atrapalhando, né? Pega alguma coisinha ali do seu colega e pede para ele te ajudar, né? Pede para ele te ensinar e você vai ajudar ele. Entendeu? Com certeza tem algo que você pode fazer. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho muita demanda também, não tenho tempo. Ah, sempre vai dar para fazer alguma coisinha a mais. A gente tem muito essa desculpa, né? Não tenho tempo, ah, não dá. Mas sempre dá. Veja o que você pode aprender que você não sabe, o que você pode ajudar o seu colega que ele vai poder te passar e também, querendo ou não, você vai aprender e vai estar ajudando, né? Ele vai estar aliviando a barra dele. Ah, então não deixe esses fatores travarem você quando você quiser aprender, né? Tem isso, tem muita gente que tem muita sede ali de aprender, de, de, de evoluir, mas encontra esses percalços, né? Então não deixa isso travar você, não usa isso como empecilho. Tenta contornar a situação e usa isso a seu favor. Outra coisa que também pode ser ruim, né? Que pode ser, não é ruim, pode ser mais difícil, é quando você trabalha sozinho. No começo da minha carreira eu trabalhei numa empresa que era só eu no RH. Então era mais difícil, né? Essa troca de conhecimento é muito importante para o nosso desenvolvimento. Depois, quando eu fui para uma filial maior da empresa, tinha 6 pessoas no RH. Então, a melhor decisão que eu tomei foi ter aceitado a proposta para ir para essa empresa, porque a troca de experiências era muito grande, né?
eu fazia os processos todos sozinha, mas sempre tem algo que você pode aprender, que você pode melhorar, que você também pode contribuir. Mas isso também não impede de você se desenvolver. É o que eu falei antes, é correr atrás, é buscar, é saber pesquisar, tá? Então, quanto mais você tiver envolvido com mais pessoas da sua área trocando ideias, eu vejo lá no grupo do Telegram todo dia os meus alunos lá trocam ideias, estão se ajudando, mais também você vai evoluir. Quando você ensina alguém, você aprende muito. Né? Eu aprendo, acho que mais que os meus alunos, porque quando eu estou ali ensinando, eu sou obrigada a pesquisar, estar atualizada para ensinar eles. Então, faz toda a diferença, tá? Não deixa isso travar também se você trabalha sozinha hoje. Agora vem o último ponto, que é ação, que eu nem preciso, né, falar o que significa. Ação é você partir e fazer. Não adianta você traçar um plano lindo, maravilhoso e não executar, né? Você tem que partir para ação. Ah, descobri que eu quero ser analista. Descobri que hoje eu sou assistente, quero ser analista. Descobri que eu tenho que fazer um curso. Beleza, e aí? Vou esperar agora? Vou esperar? Não, vou partir, vou fazer o curso. Tá? Então, clareza, foco e ação. Já descobri onde eu quero chegar, já sei o que eu tenho que fazer, agora eu tenho que fazer. Não tenho como ser diferente, né? Ah, eu quero ser analista de férias, mas hoje eu faço só folha, só cartão ponto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a fazer férias. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando o dia que meu amigo vai me ensinar? Vou ficar esperando o dia que eu for promovido e fazer as férias? Não, eu vou correr atrás e vou botar em execução o que eu tenho que saber fazer para assumir aquilo que eu quero, para onde vai me levar, para onde eu quero chegar. Eu espero que vocês não esqueçam mais essas letrinhas aí, ó. CFA, clareza, foco e ação, né? Sempre que você tiver nem na dúvida o que você pode fazer para se preparar, mas nunca deixe de perguntar algo porque você acha que o seu colega não vai responder. Tudo é, como eu falei, tudo é comunicação, né? Observa o jeito que você está perguntando. Às vezes a gente vai falar, já a pessoa se sente ofendida. Então, tem aquele jeitinho, fala que vai dar certo, tá? Bom, eu sempre digo que todas as áreas dentro do RH, o DP, ele é um subsistema da área de RH, assim como o recrutamento e seleção, assim como outras treinamento, né, tudo. Então, assim, você não precisa trabalhar no DP se você não quiser. O RH tem muitas oportunidades, mas você precisa entender sim de DP. Por quê? Recrutamento e seleção também tem que entender dos impactos do e-social, por exemplo, tem que entender que uma coisa conversa com a outra. Mas assim, ó, você precisa estar inteirado da área. Esse negócio de, eu não preciso saber DP porque eu trabalho em RS, isso aí não existe, tá? Tem supervisoras no meu curso que precisavam sentir a necessidade de se adequar. Você precisa entender como é que é uma hora extra, tá? Isso quer dizer que você tem que fazer o curso e depois tem que trabalhar no DP? Não, essa é uma decisão sua, né? Uma decisão pessoal da sua carreira. Você vai ver onde você mais gosta. Mas entender do né, do básico é muito importante, sim, para sabe por quê? Assim, ó, evitar principalmente atrito, né, na empresa que você tá. Eu percebo muito isso, assim, ó, de ter muito atrito, pessoal do DP com a parte de gestão, porque a parte de gestão às vezes não tem o conhecimento do quanto uma simples ação impacta no departamento pessoal, no fechamento da folha. Eu já vivi casos assim, ó, de o gestor queria contratar para ontem, mas ele não sabia que tinha que fazer o exame admissional, ele não sabia que tinha que enviar um dia antes para o e-social. Então, quanto mais pessoas souberem, né, do processo estiverem envolvidas, né, principalmente ali ter esse conhecimento básico do DP, vai facilitar muito a sua rotina. A gente não tem que trabalhar contra, né, o DP contra a gestão, isso não existe, é tudo um setor só. Mas tem que haver a comunicação para entender, né? Eu sempre dizia, olha, por favor, quando você precisar contratar alguém, você me avisa, porque daí eu preciso ver aqui qual é a melhor data. Então, eu já deixava alinhado com as pessoas que faziam o recrutamento e seleção, elas vinham e me perguntavam, Lilian, preciso contratar para tal data, é possível? Entendeu? Tudo é comunicação. Então, acho que nesse sentido, você pode aprofundar o seu conhecimento no DP, mas não quer dizer que você tenha que trabalhar no DP. Mas conhecer o básico é sim fundamental, tá? Existe, né, a automatização e ela não é ruim. Isso é muito bom. A gente, que nem eu falei ali, ó, da gente perder 3 dias para fazer uma coisa que dá para fazer em 3 horas, né? A automatização serve para isso, para melhorar.
Mas isso não significa que não vai ter que ter uma pessoa ali por trás do sistema que precise entender o que o sistema está fazendo para saber conferir. É por isso que eu sempre bato na mão de saber os cálculos na mão, né? Entender para fazer as conferências. Não vai deixar de existir o profissional que tenha que saber o que o sistema está fazendo para ver se ele está fazendo certo. Imagina você colocar qualquer pessoa para ir lá só apertar o botão no sistema e gerar a folha de pagamento. Isso não existe. A pessoa tem que ter um conhecimento para entender o cálculo, para saber se vai estar descontando algo errado, para saber se está importando todas as informações certas. A automatização é bom, é maravilhoso, eu sou super a favor da tecnologia, adoro, né? Odeio perder tempo, mas não significa que o DP vai acabar por conta disso. Isso aí é mito, tá? Isso aí, quem fala é quem não trabalha na área, que não entende, né, o que está por trás. Eu já escutei muito isso também, mas fica tranquilo que isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai ter que se moldar para fazer os processos diferentes, porque a gente está sempre em evolução, sempre em constante. Olha, é só olhar para trás. Se fazia folha de pagamento lá na máquina de escrever, ou cartão ponto também. Então hoje já tem os sistemas, mas isso não quer dizer que não vai mais precisar do DP, não vai ter mais a pessoa do DP. Não, vai facilitar a nossa vida. O e-social. O e-social veio para unificar várias obrigações que a gente tem. Isso quer dizer que não precisa mais do profissional ali? Não, nunca se precisou tanto de pessoas preparadas para trabalhar com e-social. E existe aí uma oportunidade que é uma coisa nova para todo mundo. Então não interessa se você entrou no DP lá em 1990 ou se você está entrando agora. O e-social é o mesmo para quem está começando e para quem está lá há muitos anos. Inclusive, a gente vai ter uma live sobre isso, né? Sobre oportunidades e como que o e-social pode travar sua carreira. Então não foca nisso não, tá? Se alguém disser que o DP vai acabar, ele não vai acabar. Ele vai sim se modernizar e isso é uma coisa boa. O que nós, como profissionais de DP, temos que estar ligados no que a gente vai ter que se moldar, mudar e aprender. Né? A gente vai estar sempre em aprendizado para atender o que a demanda daquele momento precisa. Tá? Então, isso aí eu acho que não vai acontecer tão cedo, tá? Isso não existe. Botar um computador lá que vai fazer tudo e acabou o seu trabalho de DP. Se fosse assim fácil, já teria acontecido, né? Com tanta evolução que a gente tem hoje, não existe, tá, gente? Fica bem tranquilo.